Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Pai celestial e eterno Deus, como é bom poder crer em um Deus verdadeiro e fiel como o Senhor é, o único Deus, aquele que enche os céus e a terra. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Querido Deus, que a Tua palavra nesta manhã possa banhar a nossa alma, Pai, e penetrar aos nossos corações. Como orvalho cai calmamente, ó Deus, durante a noite, que assim possamos ser refrescados pelo Teu Espírito Santo. Eu não conheço, Pai, a necessidade de Teus filhos, nem sei o que é que eles passaram e quais os problemas que enfrentaram durante a semana, mas o Senhor sabe. Por isso me coloco diante de Ti, para que uma vez mais o Senhor possa ir de encontro à necessidade de Teus filhos e alimentar a fé de cada um, Pai. E ao terminar esse culto, vamos sair daqui, Pai, completamente conscientes de que o Senhor uma vez mais nos abençoou, pois pedimos isso através daquele sangue verdadeiro e fiel que por nós foi vertido na cruz. Abençoa-nos, Senhor, e encha-nos do Teu Espírito Santo, e assim, ó Deus, prepara os nossos corações para receber a palavra. Unja-nos, inspira-nos, e através do Teu sangue nos aperfeiçoa. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, versículo 24 até o versículo 27. Saudamos a todos os irmãos que estão participando através da internet. Que Deus grandemente vos abençoe. É uma grande honra para nós ter cada irmão participando junto e no mesmo espírito, nessa união invisível da noiva, nós podemos estar conectados com Cristo. Amém. Hebreus capítulo 11, quem encontrou, versículo 24 ao 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Podeis assentar, irmãos? Que Deus abençoe, a palavra que foi lida nesta manhã e possa o Espírito Santo vivificar em nossos corações. Porque eu sempre digo que nós, como mortal, humano, nós podemos abrir a Bíblia e ler. Mas se o Espírito Santo não tomar aquilo que nós lemos e vivificar, é como ler qualquer outra escritura. Mas quando o Espírito Santo toma, aquilo é vivificado e aquilo produz algo dentro de nós. Não há como você ler a palavra de Deus no Espírito e não sentir algo. A palavra de Deus, quando ela é lida no Espírito, ela salta do papel, ela salta e vem para os nossos corações,
e ela torna-se carne. Ela torna-se carne. Porque veja vocês que o grande Deus, Ele se fez, Ele se expressou na palavra, para que hoje a palavra fosse expressada através de nós. Então Deus se agradou em tornar-se a palavra, para que hoje a palavra pudesse se tornar carne também dentro de nós, nossos corações. E quando você passa a olhar a grandeza do plano de Deus, você não tem como não adorá-lo. Você não tem como não amar mais a Deus. Quando você olha que Ele se agradou em se tornar homem, porque Ele sabia que ao se tornar homem, Ele nos agradaria. Então Ele sabia que ao se tornar um homem, Ele iria nos agradar. E hoje, para nós agradar a Deus, nós temos que nos tornar um Deus. Um Deus com D minúsculo, mas um Deus. Jesus disse, vós sois deuses. Então Ele, para nos agradar, se tornou homem. E hoje nós, para agradar a Deus, nos tornamos um pequeno Deus. Quando a palavra dEle é manifestada em nossos corações, você passa a ser uma imagem de Deus na terra. Amém? Eu quero nessa manhã tomar o nosso tempo para meditar sobre a mensagem pregada pelo nosso profeta no ano de 1960, 8 de março. Mensagem Discernimento de Espírito. Nós vamos ler alguns parágrafos dessa mensagem. Deus colocou em meu coração fazer isso. E eu creio que Deus irá nos abençoar, porque é a palavra dEle, e a palavra dEle, ela traz resultados aos nossos corações. Eu sempre digo que quando um pregador da mensagem, eu já disse isso, quando um pregador da mensagem ele está pregando, pode que ele não leia os parágrafos onde está escrito, pode que ele não cite os parágrafos, mas você sabe que o que ele está falando é a mensagem. Porque o que nós aprendemos de Deus através dessa mensagem. Então, é uma segurança para nós, quando nós caminhamos por dentro da palavra. Porque Deus teve o cuidado e o zelo de trazer essa mensagem para nós, exatamente para nos centralizar naquilo que está escrito. Amém? E quando você olha, como disse o pastor Valdemar, quando ele esteve pregando na quarta-feira, há umas 3 quarta-feiras para trás, né, anteriores, e no final do seu sermão ele disse algo, ele disse assim que enquanto o nosso profeta não pregou o último sermão, ele estava servindo a mesa para a noiva. Enquanto o último alimento não foi disponibilizado, Deus não o levou. Mas quando ele, então, trouxe o último, vamos dizer, a última fatia de pão para a noiva, Deus o recolheu. Mas você olha a mesa hoje da noiva, é uma mesa completa. Não é uma mesa faltando, é uma mesa completa. Há um balanceamento completo na dieta espiritual de cada um de nós. Porque a qualidade de vida, a qualidade de saúde não depende do quanto você come, mas da qualidade que você come e da variedade que você come. Você pode comer mais do que qualquer outro, mas se o alimento que você está comendo não contém uma qualidade, ao invés dela causar benefício, acaba causando dano. E somos ensinados pela medicina que nós temos que comer variedades, porque o nosso organismo necessita de diversidade de proteínas, de vitaminas, que você vai encontrar nas variedades. Você não vai encontrar num único alimento. Você vê nisso a grandeza de Deus. Deus é um Deus de variedades. Que tal se Deus fizesse um alimento que contesse
tudo o que nós precisávamos. Deus estaria se limitando a uma única coisa. Mas Deus, Ele é rico em variedades. Ele queria que nós experimentasse tudo aquilo que Ele fez de bom para nós. Então, por essa razão também, nós não podemos, quando um ministro ou um irmão, ele se acha autossuficiente e que ele tem tudo, você já vê que já está desaprovado. Porque Deus nunca depositou tudo que Ele é em uma única coisa. Deus depositou aqui e ali, juntando tudo, você tem o quadro completo. Por isso a Bíblia diz que Ele deu uns para pastores, doutores, evangelistas, profetas. Ele deu o quintuplo de Efésios. Para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja. Para o aperfeiçoamento da igreja. A igreja é aperfeiçoada com toda essa variedade que Deus colocou, e você então recebe e você vai crescendo espiritualmente, vai formando dentro de você o caráter de Cristo, a imagem de Cristo. Nós não podemos ser uma ilha isolada, porque numa ilha não tem toda a criação de Deus ali. Ela tem partes, mas você tem que estar com o seu coração aberto para Deus, e aí você vai lendo, vai estudando, e você vai vendo a riqueza que nós temos da mensagem de Deus através do seu profeta. Cada uma mensagem que você recebe mensalmente te traz um tipo de proteína, e aquilo vai te edificando a sua fé. Vem algo para te ajudar na vida vivida, vem algo para te ajudar no crescimento espiritual. Em todos os sentidos, Deus vai simplesmente nos preparando para formar em nós o quê? A sua imagem. A sua imagem. Quando os índios, eles preparavam ouro, porque você sabe que o ouro, encontrado no estado natural dele, ele não tem beleza nenhuma, ele não tem brilho, ele não tem aparência. Muitas pessoas chutam, pisam, jogam fora. Eu já ouvi de pessoas que encontrou o ouro e jogou para as crianças brincar. Porque não... mas era um material assim um pouco mole, algo assim, não tinha nenhum brilho, não era ouro. Daí alguém disse aquilo era o ouro natural. E aí foi procurar, mas aí não encontrou mais. Então, às vezes a pessoa põe fora, depois ela quer. Mas você tem que estar, a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Estar pronto para a hora que Deus te chama, porque não é Deus que tem que se adequar ao nosso tempo, à nossa boa vontade, é nós que temos que adequar ao tempo de Deus. Estar pronto. Ele disse para Samuel assim, quando ele disse, olha, o senhor me chamou, daí ele entendeu que era Deus chamando o menino, ele disse, quando você ouvir a voz outra vez, você diga assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quer dizer, esteja disposto a ouvir, a receber. Assim é a igreja de Deus, ela está pronta. Ela está pronta a receber a palavra, e quando a palavra é enviada, então ela recebe, e aquilo vai se tornando um com você a cada dia, e a tua fé vai crescendo, o teu nível espiritual vai cada vez se parecendo mais com Deus. E os índios, como eu disse, eles encontravam o ouro. Eles não tinham refinarias como tem hoje, mas eles tinham uma prática para aperfeiçoar, para purificar o ouro. E todos nós sabemos qual era, né? Era bater no ouro. Eles golpeavam, amassavam aquele ouro, aquele metal, eles amassavam, depois eles viravam do outro lado, amassavam de novo, depois eles viravam, amassavam de novo. E conforme eles iam batendo, toda a escória ia saindo. E o índio, ele tinha um medidor para medir a qualidade do ouro, para saber quando o ouro estava bom, quando estava realmente pronto. E qual era a técnica que eles usavam? Era se espelhar no ouro. Quando eles conseguiam se ver refletido no ouro, eles diziam, esse está bom. É o que Deus faz conosco. Ele golpeia com a palavra,
Por isso você vem à igreja, para ser golpeado pela palavra. Para que a escória, o profeta disse que nós viemos à igreja para saber como ser melhor cristão. Para ver onde estamos errados. Agora, quando alguém ele é corrigido e ele fica um tanto arrepiado, não é qualidade de filho de Deus. O filho de Deus, ele recebe, ele se abaixa ali e ele diz: Senhor, pode me executar, eu preciso disso. Então, a palavra de Deus, ela vem até que possa manifestar em nós a imagem de Cristo. Mas manifestar a imagem de Cristo, muitos não querem, porque há um preço que se paga para ser como Ele foi, para agir como Ele foi. E o nosso tema é discernimento de espírito. Temos que discernir o espírito que está em nós também. E discernir, o profeta diz também, o espírito que vem, às vezes, ao nosso encontro, através de alguém ou através de um ensinamento, seja do que for. Agora, você tem as qualidades para isso. Quando você se achega a Deus, Deus nos qualifica para discernir. Deus nos qualifica para discernir o tipo de espírito que está nos influenciando. Mas é necessário nos submeter a isso e saber, Senhor, é uma necessidade. Não podemos subestimar o inimigo e dizer: comigo ele não tem chance. Irmãos, Paulo diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Quando você vê uma pessoa batendo no peito, dizendo que ele já é bom o suficiente, próxima coisa que você vai ver é a queda daquela pessoa. Porque Deus não pode ajudar uma pessoa coberta de orgulho. Deus não pode ajudar uma pessoa que está repleta de jactância e a pessoa quer simplesmente ser visto e confiar em si mesmo. E você não confia, você não pode confiar. Não é que você tem medo, nós não devemos ter medo, porque o medo é a ausência da fé. Um crente que tem medo, ele não tem fé. Eu tenho medo do diabo, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de errar. Você não pode ter medo, isso é a ausência da fé. Tudo que Jó temia aconteceu. Tudo diz a Bíblia que ele temia. E o profeta disse que se ele não temesse, nada do que lhe veio aconteceria. Mas Deus permitiu aquilo e tinha que acontecer. Deus permitiu porque Jó temeu. Mas se Jó não temesse, o profeta disse que Deus respeitaria a fé de Jó. Então nós não temos medo de cair. Não podemos ter medo do diabo. Nós temos prudência somente. E nós nos colocamos adequados com a palavra, sabendo que o inimigo existe. Mas sabendo também, tudo posso naquele que me fortalece. Confiando que a palavra de Deus, ela está além de qualquer ataque do inimigo. E aí a tua confiança não está em você, ela está na palavra. Aí você pode dizer, como disse o irmão Brana: se neste tabernáculo subir somente um, este um sou eu. Termina o culto, ele encontra o irmão lá na porta, o irmão vem e diz: irmão Brana, o senhor é orgulhoso. Ele diz: por quê, irmão? Porque o senhor disse que só o senhor vai para o céu. Ele disse: não, eu não disse isso. Eu disse que a minha fé disse que se houver um só, esse sou eu. Aí ele disse: e dessa mesma forma você tem que pensar também. Se você não pensa dessa maneira, o profeta diz: algo está errado com você. Se você pensar assim, se subir 10, primeiro é o irmão ciclano, terceiro é aquele, e você vai sempre ficando fora, algo não está bem com você. Mas quando você diz: se subir 20 ou 30, eu estou entre eles. Em algumas colocações, seja primeiro ou por último, pelo meio, eu estou ali. Mas se subir 10, estou entre os 10. E se subir 5, estou entre os 5 também. E se for 3 só, estou entre eles. E se for só um, serei eu. Mas no que é que você confia para dar essa tua confissão, essa tua
ser teu testemunho? É no teu eu, na tua capacidade? Não. É na promessa de Deus de que você aceitou um Cristo vivo que é fiel para manter a palavra e te fazer chegar ali. Essa é a nossa fé, ela tem que descansar dessa maneira, no que está escrito e no teu chamado. Mas então, se você diz que subir só um é você e os outros, cada um tem que ter fé por eles. Eu tenho essa fé. A minha fé diz assim. Entende? Então, é necessário, irmãos, nós estarmos seguros no que cremos e no que Deus nos chamou. Quando há essa segurança, você não é movido para qualquer lado, não. Quando há essa segurança, você será sempre, como disse o profeta, aquele velho carvalho. Quantos lembram dessa expressão dele? Ele disse, você vai em um certo lugar fazer um piquenique e você vê ali uma pequena arvorezinha. Quando você volta dali um ano, aquela arvorezinha pode não existir mais. Mas aquele velho carvalho está ali de pé. Ele disse, assim é um verdadeiro cristão. Passa ano e entra ano, e você vê, e ele está sempre ali. Porque ele tem uma experiência com Deus. Uma experiência que ele alcançou de uma vida de comunhão com Deus. A palavra de Deus se encaixou na sua vida. A palavra de Deus se manifestou nele de tal forma que ele não tem outra coisa a fazer a não ser permanecer onde Deus está. Ele não consegue viver fora da presença de Deus mais. Ele não consegue se enxergar vivendo longe dos caminhos do Senhor. Não há como, porque você e a palavra se tornaram um. A imagem de Cristo passou a ser expressada. Não sei se todos leram, mas alguns, por certo, já leram aquele livro Sundar Singh, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Quantos já leram? Alguns irmãos. É muito bom se você um dia puder ler esse livro. O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Foi um homem da Índia, né? Que leu o Novo Testamento e creu em Jesus de tal maneira que ele desejou ser igual a Jesus. Ele desejou tanto ser igual a Jesus e a imitar a Jesus em tudo. E ele foi chamado o apóstolo dos pés sangrentos, porque quando ele aceitou a Cristo, e você sabe que lá, eles na Índia, a fé deles é uma fé pagã, e eles não creem em Jesus Cristo, foi uma decepção tão grande para o seu pai, que era um prefeito na cidade, um homem de posição, e o pai tentou convencer ele a desviar da fé, e um tio levou ele a um certo lugar lá num porão, e abriu um baú, e aquele tio colocou a mão assim, e derramou aquele mundo assim de ouro, e disse, Sundar Singh, eu te dou tudo isso, para você parar com essa tua ideia de cristianismo. Ele simplesmente disse, não posso. E o pai tentou de todas as formas convencer o filho. Quando não pôde, ele expulsou o filho de casa. Primeira noite ele dormiu debaixo de uma árvore, sobre o orvalho. Ele disse que foi a noite mais maravilhosa que ele teve na presença de Deus. E ele começou a caminhar e a pregar o evangelho, a anunciar a Cristo e procurar em tudo ser igual a Jesus. E ele foi chamado de o apóstolo dos pés sangrentos porque ele andava de pés no chão. E uma certa vez, o pai dele, por mais que expulsou de casa, já fazia muitos anos que não via o filho, estava com saudade do filho. E soube que o seu filho estaria em sua cidade para anunciar o evangelho, porque ele ia de aldeia a aldeia, cidade em cidade. E o pai então foi até ali para ver o filho, mas quando chegou ali o filho já não estava mais. E diz a história que aquele pai olhou na areia e viu manchas de sangue das feridas dos pés daquele homem que caminhava pregando o evangelho. E ele posou uma certa vez numa casa, e ali brincou com a criança, conversou com a criança, e pela madrugada ele saiu, porque ele andava pelo caminho pregando o evangelho, anunciando.
E no outro dia, aquela criança acordou pela manhã, procurou por Sundar Singh, não encontrou e disse para a mãe: mamãe, onde está Jesus? Mas como Jesus? Sim, Jesus estava aqui em casa, hospedado aqui. Quer dizer, ele se parecia mesmo igual a Jesus. Por certo, a mãe dizia para ele como é que Jesus era, como é que Jesus agia. E a criança viu na vida daquele homem tudo o que a mãe disse que Jesus era, então ele achou que Jesus estava dormindo ali. Então, esse é o propósito de Deus, que a imagem dele seja manifestada através da nossa vida. Mas para isso você tem que se alimentar da palavra, e a palavra vai formando em você a imagem de Cristo. Naturalmente. Aquela mãe, quando está grávida, ela sente muitas vezes desejo de algo. E dizem elas que é um desejo tão forte que parece que se não conseguir comer aquilo, vai morrer. Mas é a mãe desejando? De forma alguma, é o filho sendo gerado, que está precisando daquele tipo de vitamina. E ele transmite aquele sentimento para a mãe. E a mãe vai atrás, porque o filho está sendo gerado. E o Filho, Cristo, está sendo gerado em nossas vidas. E então, quando há uma necessidade de algo, Ele manifesta aquele sentimento em nós. E você sente um desejo ardente de orar, de jejuar, de ler a palavra. Você sente, eu vou ler para vocês daqui a pouco, o irmão Brando dizendo, ele disse: a igreja está tendo um avivamento. Mas ele disse: eu não quero somente que a igreja esteja um avivamento. Eu quero ter um avivamento com Deus, eu quero estar a sós com Deus, por isso eu vou para o bosque, porque lá eu quero buscar a presença dEle, porque eu quero estar mais perto dEle. Agora, se nós não sentimos, irmãos, isso é necessário nós meditar. Se não há essa transferência de desejo para nós, é porque o Filho não está sendo gerado em nós. Quando existe um ardente desejo pelas coisas do mundo, é porque outro tipo de filho, outro tipo de vida está sendo gerado. E o diabo manifesta também o desejo pela novela, pela vaidade, pelas músicas mundanas. E quando alguém sente aquela inclinação forte por algo errado, você para e diga assim: não vou aceitar que seja formado no meu ventre espiritual a imagem de Satanás. Mas eu quero a imagem de Cristo, porque é isso que eu desejo na minha vida. Como um asmático, né, sofre da asma, a asma, né, que diz aquela doença, a pessoa falta o ar. Você já viu alguém quando está atacado da asma? Como você sente dó da pessoa, se você pudesse ajudar. Ela parece que puxa lá do fundo do pulmão, não sei de onde ela quer puxar oxigênio. Ela sente... aquilo é tão sofrido. Irmãos, assim deve ser nós. Devemos estar tão necessitados de Cristo que você realmente possa suspirar pela presença dEle, suspirar pelo Espírito Santo, desejar a cada dia. E quando você realmente deseja isso, é expressado através da sua vida. Você discerne o tipo de espírito que se aproxima. Se aquilo vem para edificar a sua vida ou se aquilo vem para te agitar. Porque tem uma coisa, irmãos: nada que vem de Deus, nada vem para trazer agitação, desconforto e confusão. Porque a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, mas a presença de Deus sempre traz calmaria, tranquilidade, paz. Quando Elias queria ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que veio o trovão, Deus não estava lá. Houve um terremoto, Deus não estava lá. Houve um fogo, Deus não estava lá. Mas de repente a Bíblia diz que veio um vento suave, uma brisa suave, e Deus estava ali. Foi naquela brisa que Elias ouviu a voz de Deus. Que fazes aí, Elias? Então pode vir todo tipo de movimento, mas você tendo discernimento do Espírito, você vai discernir pela palavra. A presença de Deus em você se conecta com a presença dEle. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica junto ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se não há esse tipo de comunhão em você,
algo não está bem. Wesley foi à América para ganhar os índios para Cristo. Vocês conhecem a história, né? Pregou o evangelho para aqueles índios. Mas durante a campanha por ali, ele encontrou um homem de Deus. E aquele homem de Deus disse: Wesley, o Espírito de Deus, perguntou a ele se ele tinha o Espírito Santo, e disse: o Espírito de Deus, você tem certeza que você é um filho, Wesley? O Espírito de Deus testifica junto ao teu espírito que você é um filho? Wesley parou e olhou e não viu esse tipo de testemunho. Não viu que em algum momento o Espírito de Deus deu testemunho junto ao seu próprio espírito, dizendo: tu és um filho. O que Wesley fez? Entrou em desespero e disse assim: fui à América para ganhar os índios, mas quem me converterá? Quem me ganhará para Cristo? Por isso Paulo disse: eu temo, depois de pregar o evangelho, ser, vamos dizer, rejeitado. Mas quando o Espírito de Deus testifica junto ao teu espírito, aí há uma segurança. Aí você pode dizer: se for um só, estou tranquilo, esse sou eu. Esse sou eu. Aí você pode dizer: eu já estou aqui vivendo na torcida. Mas que tipo de torcida? Torcendo pelos meus irmãos, para que chegue aonde eu cheguei, porque pela graça de Deus já estou no pódio. Isso é jactância? Não, isso é firmeza de fé. Mas tem uma coisa: se esse tipo de fé é o Espírito de Deus testificando junto ao teu, você nunca menosprezará o seu irmão, você nunca olhará como alguém superior a ele, mas você olhará sempre como servo. Porque Jesus sempre veio para servir e não para ser servido, e ensinou a nós que nós devemos servir e não ser servido, e ensinou a nós que devemos ter os nossos irmãos em grande estima para conosco, sempre como senhores, e nós como servos. Se o Espírito de Deus testifica junto ao seu que você é um filho de Deus, a consequência disso é você servindo ao seu irmão, é você amando, é você chorando por ele, é você tendo misericórdia por ele, é você se colocando no lugar por ele. E basta você ver alguém machucado, primeira coisa que acontece contigo é você pensar: se fosse eu que estivesse nessa situação, o que eu gostaria que fizessem comigo? Mas quando você vê aquela pessoa dizendo: não, eu sou um salvo, isso, aquilo, e aponta o dedo, e chama a atenção de um, e chama a atenção de outro, e vem ao culto e diz: hoje sim, uma pena que o irmão fulano não estava, porque a palavra foi para ele. Isso não é, irmão, característica de filho. Quem tem o Espírito do Senhor testificando junto ao seu Espírito, sempre se coloca na brecha por seu irmão. Mombrana diz que o discernimento, quando você tem o discernimento do Espírito, você vai discernir aquele pregador, por que é que ele está pregando o Evangelho, por que é que ele quer os dons do Espírito, se é para edificar a igreja ou edificar-se a si mesmo. E ele disse, e um exemplo disso é Moisés, quando o povo entristeceu tanto a Deus, Deus disse: Moisés, aparta-se desse povo, porque eu vou acabar com eles. Qual foi a palavra de Moisés? Senhor, para o Senhor mexer com eles, para o Senhor acabar com eles, o Senhor vai ter que passar por cima de mim. O profeta disse: isso era o Espírito de Cristo em Moisés. Ele se colocando na brecha. Alguém diz: mas como pode um homem teimar com Deus? Não era Moisés, irmão. Vocês têm que entender, não era Moisés. Era o Espírito de Cristo intercedendo através de Moisés. Está entendendo você? Então, quando a imagem de Cristo está em você, não é você agindo, é Ele agindo por você. E Moisés, alguém pode dizer: mas como pode Moisés dar conselho para Deus? Porque daí Moisés diz: Senhor, olha aqui, se o Senhor acabar com esse povo, o que vão dizer os pagãos? Vão dizer que o Senhor tirou eles da terra do Egito e não teve condição de colocar na terra da promessa.
Mas era Moisés dando conselho para Deus? Não era. Era Cristo através de Moisés. Então, quando o Espírito de Deus está em você, irmãos, é assim que você age. É assim que você faz. Mas quantas pessoas que parece que quando oram um pouquinho, quando lê um pouquinho, tem um pouquinho de conhecimento, querem fulminar tudo. Se põe como juiz diante da fila da ceia, apontando o que pode entrar na fila e o que não pode. Culpando ao pastor porque tem que tirar aquele da ceia e não tira. E não sabe como o coração daquela pessoa está ferida, como o coração daquela pessoa está compungida, quantas lágrimas já rolou na presença de Deus, quantas vezes o pastor sentou junto, orou junto, chorou junto, e o ministro sabe que aquela pessoa está lutando para fazer o melhor. Mas se o Espírito de Cristo está em você, você agirá como Cristo. Então vamos ter discernimento de espírito para ver que tipo de espírito está agindo em nossas vidas. Na mensagem discernimento de espírito, eu falei que ia ler alguns parágrafos. Eu quero começar lendo no parágrafo 6 dessa mensagem. Eu não sei se todos a têm, a mensagem foi traduzida do inglês para o português. Não diz a data, mas faz muito tempo. Parágrafo 6. Mas vocês sabem que Deus não faz coisas como estas. Deus não usa o seu poder e os seus dons com tolices. Aí está uma das características. Quer discernir o espírito? Alguém querendo usar de um dom para se aparecer, para se tornar o ponto de atração, você já tem aqui o medidor de Deus para tirar a temperatura. Deus não usa os seus dons com tolices, disse o profeta. O que vai ser? Quer dizer, uma pessoa querendo usar o dom para querer saber quem vai ser o presidente, e para sabermos agora quem seria o presidente, não nos adiantaria um centavo. Isso não nos faria nem um pouquinho de bem em sabermos quem será o presidente. Portanto, Deus não faz tal coisa como estas. O profeta está dizendo aqui, eu estou lendo assim só alguns parágrafos, mas se pegar todo o contexto, todo o assunto, o profeta está mostrando que ele poderia, como profeta, usar o seu dom. Ele disse, quando ele pregou essa mensagem, ele disse que nos Estados Unidos estava havendo a eleição para presidente. Ele poderia usar o seu dom, disse o profeta, para saber qual iria ganhar a eleição, com quantos votos ele ia ganhar e com quantos votos o outro iria perder. Ele disse, se eu disser isso, eu sairei nos jornais. Ele disse, mas que bem isso me faria. Mas hoje tem pessoas que não é profeta, mas que gostam de dar uma tirada assim, para ver se acerta, para depois as pessoas dizerem, puxa, o irmão disse e deu na taxinha. Revelando se vai ser piá ou menina que vai nascer, ou algo assim, porque às vezes tem um sonho. Então nós devemos saber que Deus não faz nada, irmão, para fazer show. Tudo que Deus faz é para edificação. É para a edificação do seu povo, e disse o profeta, e para a sua glória. O que ele faz é para a sua glória e edificação do seu povo. Só. Esse já é outra forma de você discernir espíritos. Veja o que a pessoa está fazendo. É para a glória de Deus e é para a edificação do povo? Se não é, você tome cuidado. E então, se eu fizesse tal predição, na questão da eleição presidencial, como esta, e isto acontecesse, e os jornais apanhassem isto, e as revistas, então isto seria para a minha glória. As pessoas diriam, veja, quão grande profeta é o irmão Brana. Ele nos disse bem antes que isso acontecesse.
simplesmente quem seria o presidente, e aquilo seria para minha glória. Mas Deus não quer. Ele não está interessado em trabalhar com coisas para minha glória, ou para a glória de qualquer outro homem. Ele está interessado com as coisas para a sua glória, com algo que terá benefício. Amém? Conseguimos captar aqui? Quando uma pessoa, o profeta diz, eu não me lembro qual a mensagem agora, mas quando uma pessoa responde tudo que você pergunta, o profeta diz, tome cuidado com essa pessoa. Tome cuidado. Tudo sabe responder. Meu Deus, um homem como o nosso profeta, que viveu na altura espiritual que viveu. Um homem que teve um nível de fé e um ministério como teve. Quantas vezes você vê ele dizer assim, não sei. Mombrana, e referente a isso, aquilo, não sei. Mombrana, e referente àquele assunto, olha, no meu conhecimento, na minha forma de ver, eu creio que é isso, aquilo, mas, quer dizer, você não é obrigado a crer como eu creio. Você tem direito de discordar de mim. Quantos já viram o profeta dizer isso? Você parece que fica até constrangido quando você lê perguntas e respostas, e o profeta, você parece, né, olhando naturalmente, que ele teria que responder com ênfase. Isto é assim. Porque ele era uma autoridade de Deus. Mas você vê que ele nunca usou isso. Ele sempre deu o seu conselho. Esta é a minha forma de ver. Mas você é livre. Quer dizer, se você quiser ver diferente de mim, não vai impedir nosso relacionamento, nossa amizade, nosso companheirismo, e assim por diante. No parágrafo 10 da mensagem, discernimento de espírito, mas Deus, quando Ele usa seus dons, Ele os usa para a sua própria glória e para a glória do seu povo, para a glória de sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? E para a glória do reino de Deus. Esta é a razão pela qual Ele dá essas coisas em sua igreja. Porque Ele tem mestres, profetas, evangelistas, pastores. Eles são para a edificação da igreja e para a glória de Deus. O profeta não é para sair e misturar-se com o mundo e tentar tomar um prêmio como Balaão. E fez uma destruição ou dinheiro tirado disto ou aquilo. Se ele é um profeta, ele está suposto a revelar Deus à igreja e afastar-se das coisas do mundo, é tudo para a glória de Deus. Amém? A igreja está compreendendo? Discernimento do Espírito. O profeta está ensinando que se ele somente dissesse para nós que nós deveríamos ter discernimento do Espírito e não dissesse como discernir os Espíritos, não teria nenhum valor. Mas Deus está dizendo que nós devemos ter discernimento e qual é os parâmetros para você poder discernir as coisas. Primeiro, é ver se aquilo que a pessoa está fazendo é para a glória de Deus e edificação da igreja. Ou é para a glória de si mesmo. Ou é para ser nomeado mestre. Ou algo assim. Então você nunca deve, irmão, ter vergonha. A humildade de quando você não sabe algo, eu não sei. Quando Deus quiser me mostrar, estou pronto. Agora, não fazer como aquela história que o nosso pastor sempre conta, do rei, lembra? Do rei que veio uns picareta ali, vamos dizer na linguagem de hoje, e disseram que eles eram os melhores alfaiates que o mundo já teve. E eles tinham o melhor tecido que o mundo já pôde ver. Era coisa do outro mundo, era coisa sobrenatural.
E eles chegaram para o rei e disseram: majestade, se o senhor se vestir com essa roupa, olha, o senhor será alguém superior a qualquer outro. Mas tem uma coisa, majestade, esse tecido que nós costuramos, ele é tão especial que só pessoas especiais, inteligentes, podem ver. E aí, fulano, traga aqui o tecido para a majestade ver. Aí alguém pegou lá, abriu um pacote assim, e soltou assim, e o rei olhou, e o homem disse: está vendo, majestade? Olha aqui, ó, e fazia que pegava assim, olha a espessura, olha como é, olha a cor, olha a tonalidade, olha isso, se isso não encanta os nossos olhos. E o rei olhou, e o homem disse que só inteligentes via, e o rei não via nada. E ele pensou: se eu dizer que eu não estou vendo nada, vão dizer que eu não sou inteligente. E o rei disse: isso é lindo mesmo, é maravilhoso. Aí ele disse: está vendo, rei? Já pensou o senhor com uma roupa dessa? E o rei dizia: olha, então, eles já falaram o preço, um preço absurdo, vamos fazer para o senhor uma veste real com esta roupa. E aí começaram então a produzir a roupa. De vez em quando o rei mandava os seus mensageiros, os seus ministros, para ir lá olhar como estava a sua vestimenta, porque estava marcada a data para ele se apresentar diante do seu povo com aquela roupa esplêndida. E todos sabiam que era uma roupa tão maravilhosa que só pessoas de mente aberta, inteligentes, podiam ver. E o rei disse: vai lá ver como é que é. E o rei estava um pouco preocupado porque ele não viu nada. E voltava os seus mensageiros e dizia: majestade, o senhor não imagina, é mais glorioso do que o senhor pensa. Porque eles também não queriam ser vistos como pessoas sem inteligência, mas eles não viam nada. E chegavam lá e as máquinas trabalhando, que era brrr, e eles passando aquilo, e eles olhavam, e o rei chegou o dia, marcaram, e todo o reino ficou sabendo da roupa do rei, que só inteligentes, só pessoas de mente aberta, só pessoas sábias poderiam ver. E agora a vizinha queria saber se ela era mais inteligente do que a vizinha. E tinham problemas, e agora quero ver, ela acha que é alguma coisa? Duvido que ela vai ver, porque eu sou inteligente. E ninguém queria perder para ninguém. E quando chegou o dia, as pessoas foram vestir o rei, né, os alfaiates ali, preparar ele, e ajeitava, e puxava, e colocava, e saíam de longe, olhava, e dizia: o senhor está maravilhoso. E os súditos do rei, ele dizia: majestade, que coisa linda. Todo mundo naquela hipocrisia, né? Ninguém via nada. E o rei dizia: realmente, é muito lindo. Ou o senhor não pensa como vai ficar, vamos dizer, o seu, como é que diz, o seu ibope daqui para frente, com essa roupa. E lá foi o rei pela passarela desfilando. E todo mundo: que roupa linda. E a vizinha dizia, para ver se a outra tinha visto, ela dizia: é maravilhosa. E foi, até que uma criança teve que gritar lá do meio do povo: o rei está nu! Aí acabou toda a festa. Mas, irmãos, é isso. Realmente é isso. Mas o discernimento de espírito te faz. Realmente você não se envergonha. Você diz: Senhor, aqui estou, eu estou lendo isso aqui. E tem uma coisa, a Bíblia diz: você não precisa forçar para entender, não. Nunca faça isso. Porque a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós. E as ocultas pertencem a Deus. E Deus diz mais, que Ele trouxe a sua palavra de uma maneira tão clara que nem os tolos errariam. Pessoa mais desqualificada de QI, ela tem altura suficiente para ver o plano de Deus e o propósito de Deus. Esta é a simplicidade de Deus que eu admiro, irmãos. Porque se eu disser para vocês assim, que este microfone é simples, todos vocês terão uma ideia no banco que existem microfones muito melhor que esse. Não é verdade? Mas tem uma coisa, Deus faz as coisas da maneira mais simples, e a grandeza de Deus é que, por mais simples que seja, não existe nada melhor do que as coisas simples que Deus faz. Consegue entender isso? Eu não consigo entender, mas eu creio que Deus faz da maneira mais simples, e que o mais simples de Deus é mais sábio do que qualquer coisa.
Então, que Deus nos ajude, irmãos, discernir as coisas. Tudo que vem de Deus, vem para glória de Deus e edificação do povo, da igreja. Para trazer paz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente ou guia-me apressadamente, sobre grito, sobre pressão. É isso que a Bíblia diz. O Senhor é meu pastor e guia-me sob pressão a águas tranquilas. Nunca. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Algo que flui lá de dentro, algo que te faz realmente sentir a paz de Deus, te guiando, te conduzindo. Aquela tranquilidade daquela água serena. Isso é a coisa que te faz sentir desejo de estar em algum determinado lugar, é quando você está naquele dia mais abafado de verão e você olha uma imagem assim de uma água azul, cristalina e tudo muito verde ao redor e árvores. Você não sente assim que vontade de estar ali molhar os seus pés ou algo assim? Então, irmãos, esse é o lugar que Deus leva o seu povo. A um lugar de calmaria, de descanso e de tranquilidade. Aonde não há hipocrisia, aonde há sinceridade, aonde realmente um vive para o outro. Aonde a imagem de Cristo se manifesta em cada pessoa. E quando o profeta pregou a mensagem, imagem de Cristo que vocês têm, ele leu São João 13. Quando Jesus colocou água na bacia. Mas tem gente, irmãos, que acha que o que vale é o título de pastor, que é uma autoridade. Não, irmãos, o que Deus olha é o ofício, não o título. Ofício é o quê? Servir, pastorear, ser servo. Mas tem pessoas que põem o título, pastor, o intocável. Não, é ofício. Pastor é ofício, não título. Não sei se estão me entendendo. Pastor é um ofício que pastoreia, que cuida, que zela. Agora, juiz, ele tem aquele título que tem que ser reverenciado. O rei, especialmente o rei, né? O juiz até nem tanto, mas o rei, para chegar, tem que chegar de um jeito, tem que sair de outro jeito. Pode ver que eles não serviam o povo, eles eram servidos. Era um rei para ser servido por todo o país. Ninguém era dono de si. O rei mandava em todos, porque ele tinha um título de rei, majestade. Mas Deus colocou homens com ofícios. Ofício de pastor, ofício de evangelista, ofício de mestre, ofício de diácono, para cuidar da ordem, para servir o povo de Deus, ofício de cantor, de músico, para servir a igreja. São ofícios para servir o povo. Jesus poderia dizer assim: olha, Pedro, faz favor de colocar água na bacia para mim ali. Ó Senhor, Pedro ia sair todo feliz. Ó, Jesus pediu para mim. Jesus confia mais em mim. Seria uma honra para Pedro buscar água. Mas Jesus se levantou da mesa, foi buscar água. Na época não era abrir torneira, de repente teve que largar a cordinha no poço, pegar água. Colocou água na bacia, os discípulos tudo olhando. Podia dizer: Tiago, faz favor de me cingir com a toalha aqui. Eu sou o mestre. Fulano, tira a minha capa aqui. Segura aí. Estaria todos os discípulos ao redor ali para ajudar a Jesus. Foi assim que Jesus fez. A Bíblia diz: ele tirou os seus vestidos. Ele colocou água numa bacia. Ele cingiu-se com uma toalha. Ele lavou os pés dos discípulos. Quer ser uma imagem de Cristo, você? Então faça isso. Então sirva o seu irmão. Eu creio que isso, irmãos, é discernimento do Espírito. Você olhar e discernir. Quando você olha assim: não, eu sempre quero ser servido.
Eu quero ser chamado o primeiro da fila. Eu gosto de ser apresentado, eu gosto disso. Então você não está sendo a imagem de Cristo. Eu li o parágrafo 10, né? Vamos ler o 13. Agora, há tantos nos dias em que estamos vivendo, concernente aos dons, muita gente julga as pessoas pelos dons que elas possuem. Bem, eu creio que estas coisas são dons. Eu creio que o que vemos tomar lugar são dons. E eles são dons dados por Deus. Mas nós, se não os usarmos da maneira correta, pela qual Deus planejou para que fossem usados, então nós podemos fazer mais danos com os dons do que se não pudéssemos ter os dons. Está entendendo? Se você tiver os dons e não tiver o espírito correto para usar da maneira correta, você causa mais problemas. Se você pega a mensagem do profeta e não usar ela com o espírito correto, você faz mais dano do que se você não tivesse ela. As pessoas pegaram a Bíblia com o espírito errado e fizeram mais dano do que se nunca tivesse a Bíblia na mão. O que mais leva pessoas para o inferno, irmãos, não é as casas de prostituição e os bares da cidade. Você encontra pessoas ali que quando você fala de Cristo, elas derramam lágrima nos olhos e dizem: eu preciso desse Deus, eu preciso de salvação. Mas você entra em qualquer igreja e você fala da palavra e eles logo te jogam para fora. E dirão para você: quem é você para vir julgar a mim? Olha, eu tenho os dons, eu falei em línguas. Eu já li a Bíblia 3 vezes, 4 vezes, de capa a capa. Eu fiz teologia, eu fiz isso. O que mais envia almas para o inferno é pessoas com a Bíblia na mão, com o espírito errado nelas. Então elas usam a Bíblia da forma errada e fazem as pessoas se perder. Outra noite eu fiz uma afirmação no púlpito dizendo isto, que eu preferiria ver o amor fraternal existindo entre a igreja, embora nós não tivéssemos um caso de cura ou nada mais. Eu preferia ver o amor entre os irmãos do que ver pessoas sendo curadas. Agora, se um homem vem e ele tem um grande dom, não importa se ele pertence à nossa denominação ou outra denominação. Não o julgue pela denominação pela qual ele vem, como ele se veste, mas o que você precisa ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom. O que ele quer com aquela coisa, com aquele ensino? Qual o propósito que ele tem? Se ele está tentando tomar sua influência e construir para si um grande nome extraído disto, eu teria suficiente discernimento de espírito para saber que está errado. Não importa quão grande mestre seja ele, quão poderoso seja ele, quão intelectual seja ele, ou como seu dom opere. Se ele não está tentando realizar algo para o benefício do corpo de Cristo, o seu propósito, o seu próprio discernimento espiritual lhe dirá que aquilo é errado. Olha, profetizou, olha os resultados. Tudo que vem de Deus vem para a glória de Deus e edificação da igreja. Para a unidade do corpo de Cristo, não para divisão, não para confusão. Não importa quão exato, quão perfeito como seja ele, está errado se isto não é usado em prol do corpo de Jesus Cristo. Mas eu tenho que usar isso que Deus me deu, porque isso é o que vai dar fé de arrebatamento para a igreja. Então as pessoas vão ter que engolir, eles vão ter que... Foi assim que o profeta ensinou? Ou ele simplesmente colocou a palavra e deixou que Deus fizesse o resultado na vida das pessoas?
tudo que não é de Deus, irmão, vem impondo medo nas pessoas. Olha a história e veja. Se não tem isso, é virgem louca. Se não tem isso, e aí vai. Para realizar algo, talvez ele tenha um grande dom, o qual ele pudesse aproximar as pessoas, reunindo-as com um grande poder intelectual ou espiritual, o qual ele pudesse juntar as pessoas. E talvez ele esteja tentando tomar aquele dom e fazer a si mesmo famoso. Famoso para que então ele tenha um grande nome. Então aqueles outros irmãos olharão para ele como uma grande pessoa. Então isto é errado. Talvez ele esteja tentando edificar certa coisa aqui, que ele deseja que todo mundo saia do quadro e deixe que ele e seu grupo seja o quadro. Isto permanece errado. Mas se ele tem um dom de Deus, e ele está tentando edificar o corpo de Cristo, então eu não me importo ao que ele pertença. Você não está discernindo o homem, você está discernindo o espírito, a vida que está no homem. E isto foi o que Deus nos mandou fazer. Nenhuma vez nós fomos comissionados para discernir o grupo do homem, mas nós fomos constrangidos e ordenados por Deus para discernir o espírito do homem, o que ele está tentando fazer. O que ele está tentando fazer. E o povo, E então, se podemos encontrar que ele está tentando guiar o povo, não para dispersá-los, mas para ajuntá-los. E para trazer a igreja do Deus vivo, Então, se podemos encontrar que ele está tentando guiar o povo, não para dispersá-lo, mas para ajuntá-los. E para trazer a igreja do Deus vivo, não todos para uma denominação, mas para um entendimento, um companheirismo, para a unidade do Espírito. Então se ele é chuva serôdia, ou chuva temporã, ou o que quer que seja, seu espírito e seu propósito estão certos. Quer dizer, se ele está tentando trazer o povo a uma unidade, aí não importa se ele é chuva temporã ou chuva serôdia, quer dizer, que tipo de ministério ele tenha. Importante que ele está trazendo para uma unidade. Amém? E o Espírito que está nele, está tentando apontar ao povo o Calvário. Amém? Se o Espírito é correto, ele faz algo para unir o corpo e apontar o Calvário para o povo. Ao apontar o povo ao Calvário, sua única realização é apontar ao Calvário. Ele não importa nem mesmo se é conhecido ou não. Ele não importa se seu próprio movimento, qual é bom, se é um metodista, ou presbiteriano, ou um católico, ou seja o que for que ele deseje ser através da denominação. Então aí o profeta segue. Como discernir os espíritos, então? O profeta diz, veja qual é o motivo. Se fazer conhecido? Qual é o resultado? Dispersar a igreja? Mas se o espírito é correto, o profeta diz, ele estará lutando para a unidade do corpo de Cristo, não se importando em ser visto, mas apontando às pessoas o Calvário para elas. Parágrafo 20. Tomaremos, por exemplo, Moisés. Eu li a Escritura como base, que Moisés, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó.
rejeitou toda a glória do reino para se dedicar ao povo. Isso é ser uma imagem de Cristo. É viver para o povo, é não pensar em si mesmo, mas pensar no bem do povo. Moisés não precisava daquilo. Ele seria o próximo faraó. Hoje o nome dele estaria gravado em alguma dessas como diz? Nessas pirâmides do Egito ou algo assim. Mas tem uma coisa, um dia isso vai virar pó. Mas o nome dele nunca será tirado da presença de Deus. O nome de alguém que faz algo pelo povo de Deus sempre será lembrado. E o profeta disse que quando você ganha uma alma para Cristo, aquela alma estará por toda a eternidade ao teu redor te agradecendo. Você pensa que coisa maravilhosa? Cada passo aquela pessoa vem, irmão, que maravilha, obrigado por ter me conduzido a Cristo. Que privilégio, você vai ter toda a eternidade aquela pessoa te agradecendo. 20, né? Tomaremos, por exemplo, Moisés, o grande profeta. Como aquele homem não teve nenhum objetivo para consigo mesmo, de maneira alguma, ele poderia ter sido rei do Egito, ele poderia ter tido o mundo aos seus pés. Mas porque ele era um profeta de coração, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo em lugar sofrer a perseguição e as provações de Cristo, considerando os tesouros do céu maiores do que os tesouros do Egito. Ele abandonou e negou a si mesmo a fama do mundo, as luxúrias, as coisas que a vida oferece. Ele tinha que olhar além daquilo. Ele poderia ter sido aquilo. Amém? Agora o parágrafo 33, eu vou saltando para nós ganhar tempo, mas você pode ler toda essa mensagem e você vai ver como ela é maravilhosa. Parágrafo 33. Ele disse, eu não posso fazer nada até que o Pai me mostre. Ou melhor, nem mesmo tomaria nenhum servo de Deus a glória. Nem mesmo tomaria nenhum servo de Deus um dom de Deus e tentaria glorificar a si mesmo, ou qualquer coisa a mais. Mas a sua exata realização é fazer algo para a glória de Deus. Quer discernir quem tem o espírito correto? Então veja qual é a realização que ele tem. É fazer algo para a sua glória? Ou algo para a edificação e a realização da glória de Deus? Isto é porque você vê a mesma coisa hoje. Nós devemos ter o discernimento de espírito para ver as pessoas e o que elas estão tentando fazer. Aleluia, você pode dizer obrigado, Jesus Cristo, pela mensagem do seu profeta, que não nos deixa errar o caminho. Basta você se pautar por ela, você não será enganado. Você discerne as coisas, irmão Marcos, porque a palavra de Deus, ela é completa. Agora, só erramos o alvo se nós comer pela mão dos outros. Mas tenha você uma experiência com Deus. Veja você mesmo o que disse o profeta, o que diz a mensagem. Isto é porque você vê a mesma coisa hoje. Nós devemos ter o discernimento de espírito para ver as pessoas e o que elas estão tentando fazer. Então, estão elas tentando glorificar a Deus? Estão elas tentando glorificar a si mesmas? Agora, o Espírito de Deus trabalhando no homem faz o homem agir como Deus. Não é de se admirar que Jesus disse, não está escrito, vós sois deuses. E se chamaram deuses aqueles a quem o Espírito de Deus foi dirigido, como podeis condenar-me, então, quando sou filho de Deus? Se vós pudesseis ver o Espírito de Deus em Moisés, o qual era Deus. Moisés era um Deus. José era um Deus. Os profetas foram deuses. A Bíblia diz que eles foram. Vocês conseguem entender isso?
eles eram deuses, porque neles habitava o Espírito de Deus. Jesus disse: vós sois deuses. Aqueles a qual o Espírito de Deus vem, esses são deuses. Deus como ele? Não, um Deus menor, a imagem de Deus. Leia, estude, eu ia entrar nessa mensagem, mas não vai dar tempo. Mas você leia a mensagem Imagens de Cristo. Quem sabe no próximo domingo nós possamos entrar. Imagens de Cristo, imagens de Cristo. Quem são as imagens de Cristo? Somos nós. Pessoas que expressam a natureza de Cristo. Esses são imagens de Cristo. Eles foram deuses, porque isto eles haviam se rendido completamente ao Espírito de Deus, que eles estavam trabalhando para a glória de Deus. E quando um homem é tão ungido com o Espírito, agora, deixe isso entrar realmente profundo. Olha, o desejo do profeta, irmãos, ele até usa uma expressão aqui para mostrar como ele queria que isso estivesse no coração nosso. Ele diz assim, ó: agora deixe isso entrar realmente profundo sobre a quinta costela no lado esquerdo. Amém? Deixa que isso entre lá no teu coração. Sobre a quinta costela no lado esquerdo. Quando um homem é ungido do Espírito de Deus, seus hábitos, suas ações e tudo mais é Deus movendo nele. Às vezes ele é julgado mal. E aí o profeta segue. Uma pena nós não poder continuar, mas eu quero resumir isso. Depois vocês podem ler tudo isso em casa. Vamos ler ainda mais mais uns 3, 4 parágrafos. 57 da mensagem de discernimento do Espírito. Discirna aquele Espírito, veja se é de Deus ou não, veja se ele age como ele, veja se tuas emoções, se alguém protesta algo contra você e joga pedras em sua vida, e você sabe que você é inocente, o quanto pode ser, e você sabe que você tem tido o Espírito de Deus, não tente separar a si mesmo, não tente agir de maneira vil para com eles, não os amaldiçoe, somente siga em frente, sabendo que Deus fez aquilo para te dar um teste, para ver como você o tomará. Ele terá que passar por isto de qualquer maneira. Entendeu? O irmão Branham disse para você discernir o Espírito, em outras palavras, que está em você. Ele diz: veja quando alguém te atira pedra, e você sabe que você não está errado, como é que você age com essa pessoa? Amaldiçoa ela? Que Deus pese a mão sobre essa pessoa. Como aquele irmão que roubaram o som da igreja do filho dele, sabe, né? Aí o filho chamou ele para fazer uma oração na igreja, foi um problemão. Oh Deus, o senhor sabe que eu tenho um filho que tem uma igreja, na rua tal, esquina com tal lugar, e deu o endereço, o número da igreja é tal. Teve um ladrão lá, roubou o som do meu filho. Eu quero que o senhor vá lá e fure o olho desse ladrão. É assim, isso é a natureza de Cristo. Não é brincadeira, isso é verdade, irmãos. Pessoas agem assim. O que Jesus disse? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Isso é ser imagem dele, irmãos. Fulano falou de você tal coisa. O que você sente quando você tem o Espírito de Cristo? Compaixão, misericórdia. Você diz: meu Deus, meu irmão está nessa situação, ele precisa das minhas orações. Não já ficar nervoso e já pegar pedra e querer atirar. Olha os exemplos da Bíblia, irmãos. Quando Davi foi expulso do trono, e aquele homenzinho aleijado pegou uma pedra e começou a jogar em Davi, e xingar Davi, e amaldiçoar Davi. E o comandante de Davi disse assim: meu senhor, me permita eu tirar a cabeça desse cão de sobre o corpo dele. O que Davi disse? Não, deixa ele me amaldiçoar. Deus mandou ele fazer isso. Deus mandou ele fazer isso, deixa ele me amaldiçoar. Está vendo? Quer dizer, Deus mandou no sentido assim, não que Deus manda o mal, mas Deus permitiu.
para me provar, para me testar, para me lapidar. Você sabe que o diamante só pode ser lapidado por outro diamante, irmãos. Às vezes acontece algo e aquilo bate, que salta faísca de um irmão no outro. Mas deixa, é para tirar o teu ego, é para ver se você realmente sabe perdoar. Isso tudo é discernimento de espírito. Agora, se você vê que você age já diferente, irmãos, e como tem pessoas que, tá vendo? Aconteceu aquilo lá, porque falou isso de mim. Ou outro disse, só veja o que vai acontecer com fulano. Irmãos, isso não é o Espírito de Cristo. Se Deus tem que pesar a mão em alguém, deixa Deus fazer. Mas vamos chorar junto com aquela pessoa quando a vara de Deus pegar. Lembra quando Deus executou Israel, porque eles estavam desviados dos seus caminhos? E houve algo sobre Israel, problemas, e um país vizinho começaram a rir e a zombar de Israel, mas era Deus executando Israel. O que Deus disse? Bem-aventurado aqueles que pegassem os teus filhos e bater com a cabeça deles nas pedras. Porque Deus não se agradou que aquele povo se alegrasse com o juízo que estava caindo sobre Israel. Israel merecia, mas Deus não queria que ninguém se gloriasse, risse, batesse palma dos problemas que vinham sobre eles. Se a natureza de Cristo, o Espírito de Cristo está em nós, você nunca se alegra quando vê alguém pagando preço por um erro. Porque tem uma coisa, irmãos, se planta, colhe. É a lei da semeadura, você vai colher o que planta. E o profeta diz, você planta um punhado de semente, colherá uma baciada cheia. Mas aí o que vamos fazer? Vamos chorar junto. Mas nunca tente pôr a mão ou pôr pano quente em alguém que Deus está executando. O profeta disse, se tu faz isso, você vai ter com Deus. Não cruze o caminho de Deus quando Deus estiver corrigindo alguém. Tenha discernimento também para essas coisas, para saber se é Deus. E aí você se para de lado, com um olhar de misericórdia sobre aquela pessoa. E sabendo, isso pode ser comigo também, porque eu sou tão carne como ele é carne. Mas tem uma coisa, irmãos. Quando Israel pecou, uma certa vez, o profeta foi até eles e disse, Deus mandou vocês escolher de 3 coisas uma. Ser castigado pela espada do inimigo, né? Por 3 anos, creio que era ser executado por pragas, que não iria produzir nada, é isso, pastor Getúlio? Ou ser corrigido pela mão de Deus. Qual foi a escolha de Israel? A Bíblia diz que Davi disse, olha, o homem não tem misericórdia. Quer dizer, temos que pagar o preço pelo erro que fizemos? Temos. Mas se nós for executado pelo homem, ele não vai saber parar de bater. Aí Davi disse, Senhor, queremos cair em suas mãos, porque sabemos que em ti há misericórdia. Aleluia. Mas não vamos sair fora do nosso tema. Discirna aquele espírito, veja se é de Deus ou não, veja se ele age como ele, veja se tuas emoções, se alguém protesta algo contra você e joga pedras em sua vida, e você sabe que você é inocente, o quanto pode ser, e você sabe que você tem tido o Espírito de Deus, não tente separar a si mesmo, não tente agir de maneira vil para com eles, não os amaldiçoe, somente siga em frente, sabendo que Deus fez aquilo para te dar um teste, para ver como você o tomará. Ele terá que passar por isto de qualquer maneira. Como eu disse outro dia, eu creio que foi na igreja do irmão Fuller, sobre o ciclista do Canadá. Bem, todos eles pensaram que eles poderiam superar esse rapazinho, somente um pequeno molenga. E ele era o único que não podia andar sem segurar o guidão. Vocês lembram da história, né? Havia uma competição no Canadá, tinha que passar por cima de uma plancha, em cima de um rio. Quem chegasse do outro lado, teria o prêmio. Antes da hora do prêmio, estavam todos os ciclistas inscritos ali para a prova, fazendo suas exibições. Eles empinavam a bicicleta, eles andavam com as mãos para trás, e tudo, e aquele rapazinho, o profeta disse que olhou e disse, eu não consigo fazer nada do que vocês fazem. Alguém poderia dizer, então o que você está fazendo aqui?
Você nem deveria estar aqui para o teste. Mas vamos ler o que o profeta ensina. Ele disse, ele era o único que não podia andar sem segurar o guidão. Estou contente, o profeta diz. Estou contente em gostar de vocês, velhos ciclistas, que seguram no guidão. Amém? O que o profeta quer dizer com isso? Pessoas que não são intelectuais, mas que estão agarrados na cruz. Oh, glória a Deus. Estou contente em gostar de vocês, velhos ciclistas, que seguram no guidão. Seguram em ambos os lados da cruz e diga: nada trago em meus braços. Deixe-me segurar na cruz, Senhor. Eu não tenho nenhum intelecto. Eu não tenho nada. Deixe-me simplesmente segurar aqui o melhor, distante e além. Aleluia. É isso que Deus se agrada, irmãos. Agarre nesse guidão, nos dois lados da cruz. Diga: Senhor, eu não tenho intelecto. Eu sou assim mesmo, mas Senhor, me deixe somente estar agarrado na cruz. Não vou confiar em mim mesmo. E eles tinham uma prancha de 12 polegadas para carregarem a um quarteirão da cidade, para conseguirem uma bicicleta de $100, era o prêmio. Todos aqueles rapazes que podiam andar sem segurar e ir até o centro e pegar as compras de suas mãos e voltarem sem nem mesmo tocar no guidão. Todos eles começaram a olhar. Eles não estavam acostumados, mesmo segurando no guidão, caíam. Eles não estavam acostumados mesmo segurando no guidão, caíam. Mas este pequeno rapaz chegou lá, segurando no guidão, e dirigiu até o fim. Eles o perguntaram e disseram: como você fez isto? Nós andávamos sem segurar o guidão, nós tínhamos todas as técnicas e não conseguimos atravessar a prancha. E nós estávamos zombando de você, chamando de molenga, chamando de tudo que é coisa. E você passou a prancha certinho e recebeu o prêmio. Como você fez isso? Ele disse: aqui está onde vocês se enganam. Companheiros, todos vocês são melhores ciclistas do que sou. Mas vocês estavam olhando aqui. E disse: fizeram com que seus nervos vissem que vocês estavam tentando equilibrar-se. E você caiu. Disse: eu nunca olhei aqui de maneira alguma. Eu olhava para o fim e conservei firme. Vamos nos colocar de pé. Não olhe para os problemas. O molenga, que chamavam de molenga, ciclista do Canadá, ele disse: vocês erraram, porque vocês estavam olhando aqui os problemas, querendo entender como passar por isso, como passar por aquilo, como agora vou me equilibrar aqui. E vocês caíram. Ele disse: mas eu não olhei, eu olhei só no alvo. Quer dizer, eu me tranquilizei que eu tinha uma meta. Eu cheguei lá. Não deixe, irmãos, que a tua intelectualidade, ou seja o que for, te faça tentar entender cada passo, cada coisa. Somente segure no guidão, como disse o profeta, em ambos os braços da cruz, e olhe para o alvo, e siga adiante. E você vai chegar lá e vai subir ao pódio, com toda certeza. A vitória é daqueles que permanecem até o final. Lembre-se, irmãos, somos gratos a Deus pela mensagem que Ele nos deu. E sabemos que nada do que precisamos para chegar lá, nada está oculto. Porque as coisas reveladas pertencem a nós. Pertence a mim, pertence a você. Mas as ocultas pertencem a Deus. Que Deus nos ajude. E que nós possamos nesta manhã pedir a Deus discernimento de espírito, para discernir que espírito está em nós mesmos. É o encerramento que eu li aqui. O profeta disse: se alguém te atirar a pedra, o que é que você vai fazer com ele? Vai amaldiçoar? Se fizeres isso, tu não tens o espírito correto. Discirna o espírito também, de tudo que vem ao teu redor. Veja os motivos, os objetivos, tudo que nós aprendemos aqui com o profeta. Descanse. Lembre-se, tudo que vem de Deus é para edificação e glória do seu nome. Vamos dizer junto? Tudo que vem de Deus é para edificação do seu povo
e glória ao seu nome. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo profeta que o Senhor nos enviou, pela mensagem e por termos a convicção de que se segurarmos firme no guidão, chegaremos no final do caminho. Pai, não queremos olhar e tentar entender como fazer as coisas, mas somente ser guiado pelo Espírito Santo, somente ser guiado como a pomba, ó Deus, pode guiar aquele cordeiro. Assim queremos ser guiados através dessa caminhada, Pai. Ó Deus querido, como diz a tua palavra, que o Senhor guia o seu rebanho a águas tranquilas, mansamente. Deus, que bom saber que não há pressão do seu lado, Pai. Chega a pressão que temos no mundo, no dia a dia, Pai, mas o Senhor não está nos pressionando, mas mansamente, suavemente, com uma brisa nos guia pelo caminho da vitória, com essa mensagem tão segura, tão fiel. Deus, nos ajude a ter um espírito correto. Deus, Pai, me ajuda a discernir o meu espírito. Ajude cada irmão a discernir o seu espírito e tirar de nós tudo que não te agrada, Pai, e sermos a imagem de Cristo, a expressão do Deus vivente. É tudo que nós queremos e precisamos, Pai. Dê a cada um de nós essa tranquilidade, essa firmeza, essa estabilidade de fé nessa hora que estamos vivendo. Deus, tempos enganosos, tempos difíceis, tempos de pressões de todos os lados, mas o Senhor disse que a sua graça abundaria em nosso favor. Deus, reaviva nossos corações a cada dia, reaviva essa mensagem dentro de nós. Como gostaríamos, Pai, de viver mais íntimo contigo, mais perto de Ti, Pai, para poder expressar essa imagem de Cristo, para poder expressar os seus sentimentos. Deus, eu te peço no nome de Jesus Cristo, toma a palavra nesta manhã e amplia em nossos corações, e abençoe cada irmão, cada irmã, para que possam ter sempre um espírito correto, e sempre ter o discernimento, para discernir aquilo que a eles se aproxima. É o que eu te peço no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho. Amplia isso em nossos corações, Pai. Dê a continuidade agora em nossas vidas. Não deixe eu ser mal entendido por ninguém, mas que todos entendam o que o Senhor disse, e que isso, ó Deus, não veio de mim, não veio a propósito para alguma coisa. Não, Senhor, Tu conheces o meu espírito, Tu sabes que eu busquei em Ti, e eu sei, Pai, que o Senhor quer dizer algo, e o Senhor tem direito de dizer aquilo que o Senhor queira, e abençoar as nossas vidas, e guiar os nossos passos até o dia da redenção. Conceda isso, Pai, e abençoe Teu povo ao redor da terra, nessa hora final que estamos vivendo, que eles agarrem no guidão, que eles segurem em ambos os lados da cruz, até passar do outro lado, e então serem coroados. Conceda isso, Pai, pois eu te peço humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus os abençoe. Pode saudar cada um seu irmão. Volte para casa no Espírito. Venha à tarde com o coração aberto para louvar a Deus e ouvir a palavra. Não tente colocar a palavra, direcionar a alguém. Não faça isso, você estará errando. Direcione a palavra que você ouviu para você, e você será abençoado. Deus os abençoe em nome de Jesus.